Olá, senhores alunos. Vocês que vieram acompanhando todas as aulas desse nosso curso, você deve ter visto que nas aulas anteriores eu tive a preocupação de aula após aula mostrar a vocês técnicas que permitiam vocês descobrirem as raízes de uma equação polinomial. Hoje eu devo apresentar a vocês o teorema de Bolzano. Só que diferente das aulas anteriores, o Bolzano não é mais uma técnica de vocês encontrarem raízes, mas é uma técnica muito importante que, dado um intervalo aonde a gente vai trabalhar o polinômio, a gente saber as características e a quantidade de raízes que nós poderemos encontrar em cada um dos intervalos. Portanto, a matéria de hoje, embora não vá nos ajudar a encontrar as raízes, vai ser muito importante na análise de uma função polinomial, principalmente quando você tem que encarar exercícios de exames, que são exames mais exigentes. O Bolzano vai ser uma ótima ferramenta para nós resolvermos tais exercícios. Mas para que você possa entender plenamente o Bolzano, a primeira coisa que eu gostaria é de tomar o cuidado de revisar a vocês o que são gráficos de função e o que são gráficos que não representam uma função. Por exemplo, esse gráfico que você está vendo aqui é uma curva que caracteriza uma função. E eu sei que isso aqui é uma função porque, se eu imaginar linhas verticais, eu reparo que todas as linhas verticais traçadas e todas as linhas verticais que eu puder imaginar, ao cortar esse gráfico, o corta uma única vez. Se ele está cortando uma única vez, esse gráfico é representativo de função. Mas, no entanto, se a curva que você tiver é uma curva parecida com essa, aonde você verifica que as linhas verticais, algumas podem até cortar uma única vez, mas existem outras que cortam o gráfico mais de uma vez, isso daqui já é suficiente para que eu diga aos senhores que esse gráfico não é de função. Que essa nossa aula de hoje, embora sendo uma aula de polinômios, e polinômios, antes de ser polinômios, ele é uma função polinomial. Portanto, se ele é uma função polinomial, uma coisa que vai acontecer é que toda a curva de função, a hora que você desenhar, não poderá ser atravessada duas vezes por uma única linha vertical. Isso é muito importante para que a hora que o Bolzano começar a explicar o seu teorema. Já que nós lembramos de novo de Bolzano, e agora que nós já lembramos o que é o gráfico de uma função, eu acho que então está na hora de apresentar o nosso ilustre convidado dessa nossa aula de hoje, o teorema de Bolzano. Bolzano diz o seguinte, que essa teoria dele, ele pode ser aplicada a qualquer função que seja contínua. Nós vamos aproveitar então o teorema de Bolzano para aplicar dentro do nosso estudo de polinômios, porque dentre todas as funções contínuas, polinômios é uma dessas funções. Portanto, nós podemos aplicar Bolzano tranquilamente nas funções polinomiais. E o que é que disse Bolzano? Bolzano disse o seguinte, que dado um certo intervalo A e B, se você calcular o P de A e o P de B, e multiplicar o P de A pelo P de B, você pode obter dois resultados. Ou PA vezes PB vai ser um número negativo, ou PA vezes PB vai ser um número positivo. O que na realidade o Bolzano estava querendo dizer com isso, que traçado o eixo do X, com um limite à esquerda chamado de A e um limite à direita chamado de B, se você calcular para esse ponto A, calcular o P de A, e para esse ponto B você calcular o P de B, ele vai ter um produto que vai ser negativo se os sinais do PA e do PB forem contrários. Em outras palavras, se eu imaginar o PA como sendo positivo, eu tenho que imaginar o PB de sinal contrário. Então, se o PA é positivo, o PB estará aqui embaixo. Se o PA está em cima, o PB vai estar embaixo. Nessa outra situação, aonde eu estou verificando
que o produto de PA vezes PB vai ser um número positivo, significa que dado o eixo do X, o limite à esquerda como sendo A e o limite à direita sendo B, o Bolzano disse que se você para o A calcular o P de A, para o B calcular o P de B, e o produto dele for positivo, e ele disse que o produto vai ser positivo quando o PA e o PB tiverem os mesmos sinais. Ou seja, se o PA for positivo, pode ter certeza, para que o produto dê positivo, o PB também deverá ser positivo. Então, nesse segundo caso, ou os dois são positivos, ou os dois seriam negativos. E o que o Bolzano queria que eu reparasse em cada uma dessas situações? O Bolzano disse o seguinte: você está vendo o PA? Ele está bem aqui em cima. Está vendo o PB? Ele está bem aqui embaixo. Ele falou o seguinte: pega agora e risca para mim, ligando o PA com o PB, com uma curva que represente uma função. Entendi. Ele quis que eu ligasse PA até o PB por uma linha que representasse uma função. Sabe o que eu fiz? Eu risquei assim. Vim aqui, risquei para cá, trouxe até o P de B. Ele disse, realmente, isso aqui é o gráfico de uma função. Só que ele queria que eu percebesse, sabe o quê? O número de raízes. Hora que eu vim daqui para cá, ou seja, eu vim de uma parte superior para uma parte inferior, obrigatoriamente, esta minha linha, por ser contínua, teve que passar obrigatoriamente pelo X. E aonde essa linha cortou o eixo do X, esta linha é chamada de raiz. Em outras palavras, quando eu risquei isso aqui, o Bolzano disse, guarde bem, você riscou através de um gráfico de uma função e encontrou uma raiz. Só que ele disse o seguinte, apaga isso aqui, faça de novo a ligação de PA com PB com uma outra linha que também represente uma função e diga quantas raízes você vai encontrar. Entendi. Eu vou apagar essa linha e ele pediu para que eu escrevesse de novo uma outra linha ligando PA com PB. Dessa vez eu resolvi fazer um gráfico mais sofisticado. Então, sabe de uma coisa? Eu trouxe uma linha que vinha para cá, descia. Na verdade, essa linha serpenteou, chegando de PA e chegando em PB. Ao fazer isso, eu vi a linha desceu, subiu e desceu de novo para encontrar o PB e de novo passou exatamente pelo eixo do X, encontrando em cada um dos pontos raízes, que nesse caso ele pediu para contar e eu contei igual a 3. O Bolzano disse que se eu continuasse fazendo gráficos de função ligando PA e PB, quando o PA estiver em cima e quando o PB estiver embaixo, ele falou o seguinte, se você desenhar o gráfico de uma função, pode ter certeza, você vai encontrar raízes e o número de raízes dentro desse intervalo, dada essa condição, sempre será um número ímpar de raízes reais. Então, esse é o importante teorema de Bolzano que eu vou repetir agora. Se você pegar, calcular o PA, calcular o PB e eles derem um produto negativo, significa que um está em cima, o outro está embaixo. E ao ligar a linha de o ponto de cima com o ponto de baixo, você vai encontrar dentro desse intervalo o número ímpar de raízes. No entanto, se do lado de cá você ligar o PA com o PB, você poderia ligar, por exemplo, por essa linha aqui. Essa linha vai de PA até PB. Só que repare uma coisa. Nesse caso aqui, como o PA estava para cima do eixo e o PB também estava para cima do eixo, ao ligar esse com esse, eu não passei nenhuma vez pelo eixo do X. Portanto, eu digo ao Bolzano que nesse caso eu não encontrei nenhuma raiz. Ou seja, quantas raízes eu encontrei? 0. Acontece que ele falou o seguinte, faça outra linha que também seja representativa de função. Entendi. Vou agora arriscar uma linha assim. Uma linha que desça e vai até chegar em PB. Nesse caso, agora cortei o eixo do X. E a hora que eu fiz, vim lá de cima, fui para baixo e tive que subir de novo para alcançar o B, eu reparo que agora eu encontrei uma e duas raízes.
Reparar que no primeiro caso eu encontrei 0 raízes. Eu agora estou encontrando 2 raízes. O que o Bolzano disse é que nessa situação, quando PA vezes PB for maior que 0, ou seja, quando PA e PB estão exatamente ambos positivos, ou ambos para cima, ou ambos negativos, ou ambos para baixo, você vai ter aqui, a hora que você riscar essa linha polinomial, pode ter certeza, o número de raízes dentro desse intervalo de A até B será sempre o número de raízes de números pares. Então, se PA vezes PB for negativo, número de raízes ímpares dentro do intervalo de A até B. No entanto, se PA vezes PB for maior que 0, pode saber que dentro desse intervalo nós teremos uma quantia par de raízes. Tem alguns alunos que dizem o seguinte: posso riscar a minha curva polinomial? Pode. Veja aqui uma coisa. Então, o aluno chega para mim e diz o seguinte: eu vou ligar PA com PB. Só que eu vou ligar por uma linha assim, ó. Eu vou ligar assim, ele vem para cá e chega até ali. Tudo bem? Então, olha o que esse aluno diz. Ó, essa linha só encostou, já subiu e chegou lá no PB. Então, se ela só encosta aqui, ela vai ter esse ponto como sendo raiz. E ele pergunta: então, aqui eu estou encontrando uma raiz só. Será que essa afirmação, então, do Bolzano, será que não é uma informação que está uma informação errada? Não. Na realidade, eu vou dizer para vocês uma coisa. Essa mesma situação você já encontrou quando você estudou função do segundo grau. E a parábola, quando ele encostava e saía, como está fazendo exatamente essa curva, aqui nesse ponto, nós dizíamos que aí está uma raiz dupla. Portanto, hora que isso aqui bater e sair, não conte aqui como sendo uma única raiz. Na realidade, o que você deverá contar, quando ele somente bater, resvalar e sair, ele estará dizendo que aqui tem raiz. Na realidade, tem raízes, porque aqui, na realidade, são 2 raízes, reais e iguais. Portanto, o Bolzano, ele não tem o seu teorema desacreditado nesse nosso caso, porque, veja aqui uma coisa, quando estiver nessa linha vermelha, tem 2 raízes, reais e desiguais. Quando estiver nessa linha azul aqui, você vai ter aqui nesse ponto 2 raízes reais e iguais. Então é esse o teorema de Bolzano que vai poder nos ajudar muito em exercícios iguais a esse que eu separei para vocês resolverem nessa nossa aula de hoje. Querem ver? Observe então o primeiro exercício de hoje. Nesse primeiro exercício de hoje, ele pede para você analisar se, dado esse polinômio p de x, se ele admite ou não raízes no intervalo de -1 a +1. Senhores, o teorema de Bolzano é específico para estudar as raízes que acontecem dentro do intervalo. Então, sabe de uma coisa? Faça o seguinte: trace aqui, senhores, o eixo do x, diga que existe um limite lateral esquerdo que é igual a -1, e trace para cá o limite lateral direito igual a +1, e vamos deixar o Bolzano estudar pela gente o que acontece dentro desse intervalo que vai de -1 a +1. O que o Bolzano diz é para você fazer o seguinte: em primeiro lugar, pega esse -1 e coloca no lugar do x. Em outras palavras, o Bolzano pediu para você calcular o p de -1. Ou seja, pega esse -1, coloca no lugar do x. Colocado -1 no lugar do x, eu quero saber o resultado. Melhor, eu quero saber o sinal do resultado. Quem calcular o p de -1 vai encontrar um resultado negativo. Eu não me interesso quanto que vale. Se vai valer -1, se vai valer -10 ou se vai valer -1 milhão. O que eu estou interessado é que saber se ele é positivo ou negativo. Como deu negativo, no lugar do -1, eu vou colocar o p de 1, mas vou colocar na parte de baixo, porque deu um p de -1 igual ao número negativo. Eu agora vou do outro lado. Do outro lado está o +1. Sabe o que o Bolzano disse? Calcula agora o p de +1. E o p de +1 é calculado pegando esse 1 e colocando no lugar do x. Se você no lugar do x colocar o 1 e calcular, de novo, eu não estou interessado
no resultado, mas eu estou interessado no sinal do resultado. E o sinal desse resultado aqui vai ser um sinal positivo. Portanto, a hora que eu for escrever o P de 1, eu tenho que escrever na parte de cima, porque ele deu um valor positivo. Pronto. O que eu estou reparando, que eu tenho agora aqui um P de menos 1 embaixo, eu tenho um P de mais 1 em cima. E lembrar uma coisa, esse polinômio é uma linha contínua. Então eu vou ter que imaginar que eu vou ter que pegar uma linha que vai sair aqui de baixo e chegar lá em cima. Ora, se eu pegar uma linha de baixo e chegar lá em cima, obrigatoriamente, por ser a linha contínua, eu vou ter que passar pelo eixo do x. Se eu tiver que passar pelo eixo do x, com certeza nós teremos raízes dentro desse intervalo de menos 1 a mais 1. A única dúvida é o seguinte: se essa curva vai fazer assim, portanto aqui eu vou encontrar uma única raiz, ou se essa curva vai fazer mais ou menos esse tipo de evolução, apresentando aqui para a gente 3 raízes. Então, respondendo ao examinador, ele está querendo saber se admite raízes no intervalo de menos 1 a mais 1. Sim, a minha única dúvida é saber se tem uma ou tem 3 raízes reais. Agora, com certeza, pelo menos uma raiz real ele vai ter dentro do intervalo de menos 1 a mais 1. Quem é que deixou com que eu afirmasse esta frase que termina o meu exercício? O teorema de Bolzano, que pode ser aplicado a toda e qualquer função contínua, e o polinômio, por ser uma função contínua, eu estou aplicando esse teorema de Bolzano. Mas Bolzano também servirá para resolver um outro problema, como por exemplo, esse exercício de número 2 que eu separei para vocês. Repare, nesse exercício número 2, é exercício lá do ITA. Olha o que o ITA diz. Seja P de x um polinômio de grau 5. Bom, deixa agora fazer o seguinte. Eu vou de novo pedir ajuda de Bolzano nesse exercício. Mas eu quero ajudar o Bolzano com alguma coisa que eu já aprendi pelas aulas anteriores desse nosso curso. O que eu aprendi foi o seguinte: se esse polinômio é de grau 5, uma coisa que eu já sei. Esse polinômio de grau 5 tem que ter 5 raízes. Diz o problema, prosseguindo aqui na nossa leitura, que uma das raízes é 2. Então eu vou dizer para o examinador que x' é igual a 2. Teria que ter 5. Ele já me deu uma. Acontece que ele me deu mais uma raiz. Ele disse que outra raiz seria igual a mais 1. E de novo, eu vou mostrar os meus conhecimentos das aulas anteriores. Das aulas anteriores nós vimos o seguinte: se uma das raízes é um número complexo i, o número complexo nunca vem sozinho. Vem sempre ela e o seu conjugado. Então, se i é raiz, uma outra raiz é igual a menos i. Ah, mas o problema não disse. O problema não disse, mas eu sei que sempre que uma raiz é complexa, o seu conjugado também será. Mas acontece que a minha dúvida é quem é que vai ser a quarta raiz e quem é que vai ser a quinta raiz. Porque por ser polinômio de quinto grau, eu tenho certeza que ela deverá ter 5 raízes. O que o ITA está querendo saber é o seguinte: quem são essas duas raízes? Ó, essas duas raízes, eu vou lhe garantir uma coisa. Eu ainda não sei. Mas uma coisa que eu posso lhes garantir é o seguinte: ou essas duas raízes serão duas raízes reais, ou elas serão duas raízes complexas. Por quê? Porque, que nem eu disse a vocês, quando as raízes complexas aparecem, elas sempre aparecem em dupla. Então aqui, ó, essas duas que eu não sei, ou as duas serão complexas, ou as duas serão reais. Sabe por quê? Porque não dá para ser uma real e uma complexa, porque a complexa sempre tem as partes. Então, nesse nosso caso, de duas uma, ou as duas raízes serão reais, ou as duas raízes serão complexas. E como é que a gente vai saber se são duas reais ou duas complexas? Agora você deve chamar o Bolzano. Então o Bolzano diz o seguinte: só que eu sirvo para estudar diante de um certo intervalo. E de novo é dado intervalo aqui, que é de menos 1 a mais 1. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o eixo do x, vou colocar o limite lateral esquerdo, que é igual a menos 1,
Vou colocar o limite lateral direito, que é mais 1, e vou calcular. De acordo com Bolzano, ao calcular P de 1 e ao calcular P de menos 1, P de 1 e P de menos 1 deu negativo. Ora, senhores, um produto só será negativo se eles tiverem sinais contrários. Então, uma coisa eu vou dizer. Eu não sei se o P1 é positivo e eu não sei se o P1 é negativo. Mas uma coisa eu lhes garanto. O P1 e o P de menos 1 deverão ter sinais contrários. Ou seja, se um deles estiver para baixo, o outro vai estar para cima. Por quê? Porque esse produto é negativo. Se é negativo, um deve ser negativo, outro tem que ser positivo para que o produto seja menor do que zero. Pronto. Aqui está o intervalo aonde eu estou querendo verificar o que é que vai acontecer dentro desse intervalo e eu agora vou tentar rabiscar aquela curva, que é a curva característica desse polinômio de quinto grau. Veja aqui uma coisa, eu vou me arriscar a desenhar esse polinômio. Olha como é que eu desenho o polinômio, senhores. Olha como é que eu desenho o polinômio. Eu vou desenhar o polinômio assim. Ah, vamos ver se você concorda com essa curva que eu mostrei aqui para você. Ah, tipo assim, me diz uma coisa. Eu entendi que essa curva polinomial tem que passar obrigatoriamente pelo P de menos 1, pelo P de mais 1. Bom, nesse ponto nós estamos concordando. Ah, agora, o que você quer saber é o seguinte. E por que que você teve que passar exatamente pelo 2? Porque o problema disse que uma das raízes é 2. Se uma das raízes é 2, certeza que essa curva, em algum instante, ela deve cortar o eixo do x no ponto 2, porque o 2 é uma das raízes desse polinômio. Então nós temos aqui o 2 como sendo uma raiz. Agora, o que é importante é você observar através de Bolzano o que é que está acontecendo nesse intervalo que está aqui salientado aqui para vocês. Ora, daqui para cá, eu tenho que passar de uma parte negativa para uma parte positiva. Ou de uma parte positiva para uma parte negativa. Acontece que passar de uma parte positiva para negativa, eu tenho que obrigatoriamente cortar o eixo do x. Se eu vou cortar o eixo do x, com certeza eu vou ter aqui uma raiz. Então, repare aqui uma coisa. Entre menos 1 e mais 1, eu acabei de descobrir que obrigatoriamente isso aqui vai ter uma raiz. Que tipo de raiz? Uma raiz obrigatoriamente real. Ó, se tem uma raiz real, eu disse para você, aqui dentro ou vão ter duas raízes reais ou duas raízes completas. Mas não pode ter uma raiz real e uma raiz complexa. Porque as complexas sempre vêm aos pares. Eu só tenho duas para encontrar. Então, duas raízes complexas eu não tenho. Ah, então eu tenho agora certeza de uma coisa, que eu vou ter duas raízes reais. Agora, o que você está dizendo é o seguinte, mas quando P1 vezes P de menos 1 dá negativo, significa que aqui dentro vai ter um número ímpar de raízes, de fato. Então aqui dentro poderia ter uma raiz, poderia ter três raízes. Só que 3 não tem, porque eu só tenho que descobrir mais duas raízes. Então, na realidade, o que eu vou dizer para vocês é que a terceira raiz real que você vai ter aqui, a única coisa que eu não sei é afirmar aonde que ela vai estar. Se vai estar à esquerda de menos 1 ou à direita de mais 1. Eu só sei que eu vou encontrar, nessa situação descrita pelo ITA, duas raízes reais. Uma que está dentro desse intervalo e uma que estará fora desse intervalo. A única coisa que eu não sei se vai estar do lado de lá ou se vai estar do lado de cá. Mas aqui dentro, com certeza, só tem uma única raiz e então, diante disso, eu já posso responder para o ITA. Qual o número de raízes no intervalo de menos 1 a mais 1? Raízes reais no intervalo de menos 1 a mais 1, somente existe o quê? Uma e uma só raiz real. Essa é a resposta que eu tenho que dar para a parte do ITA. Então, reparar que essa é uma questão de um exame muito exigente que é a parte do ITA e que a gente só consegue responder baseado em que a gente saiba entender o teorema chamado de teorema de Bolzano. O que eu gostaria é que nas investidas futuras, quando você estiver diante de exercícios exigentes da parte de polinômios e equações algébricas, lembre que Bolzano
pode não ajudar você a encontrar as raízes, mas pode dizer a vocês a característica, a quantidade de raízes quando você está estudando um determinado intervalo de uma função polinomial. Então, continue realmente trabalhando, continue exercitando, que só assim você vai cada vez mais melhorando, entendendo essa nossa matemática. Aguardo os senhores na nossa próxima aula. Até mais, senhores.